Amados irmãos, ainda em pé, Isaías no capítulo 55. Aleluia. Aleluia. Desde ontem à noite, a minha pressão está completamente desregulada. Eu saí da igreja ontem, eram umas 9 horas e cheguei em casa, minha pressão estava muito alta. Ainda hoje de madrugada, quando eu acordei e fui buscar a presença do Senhor, ela continua desregulada. E eu estou sentindo um calor em mim. Mas eu não estou crendo que esse calor seja da minha pressão. Estou crendo que esse calor é a presença preciosa do Espírito Santo. E eu creio que Ele está aqui hoje de manhã para derreter os nossos corações. E para fazer com que a sua vontade seja cumprida na minha e na sua vida. Coloquei como tema para essa meditação altura e profundidade. A todos os que estão nos visitando, que Deus os abençoe. Uma alegria tê-los na casa. Aos que nos acompanham de tantos lugares distintos, que essa palavra chegue ao seu coração em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 1, depois nós pulamos para o verso 6. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus poderoso, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Podeis os assentar. Se puderem deixar a luz da igreja acesa, e se puderem desligar essas luzes que estão aqui, eu estou com muito calor, gente. São praticamente 40 dias que eu estou solteiro. A Kátia e a Ibra estão no Brasil. E eu tenho aproveitado esses dias para fazer algumas coisas que eu gosto e que às vezes eu não tenho tempo. Mas eu assisti 2 documentários esses dias que, na verdade, comentários são documentários seculares, mas enquanto eu assisti esses documentários, algo mexeu em mim e eu sei que foi o doce Espírito Santo. Eu vi um documentário sobre um homem que em 2017, esse documentário se chama Free Solo. Esse homem é um alpinista e o prazer dele é desafiar as montanhas mais altas do mundo sem ter nenhum tipo de proteção, sem usar nenhum tipo de corda. Ele escala essas montanhas usando as suas mãos e os seus pés. E agora esse documentário foi feito porque ele escalou aquela montanha El Capitan, que fica aqui, que é uma das maiores, uma das mais difíceis de serem escaladas. E esse homem escala essa montanha e durante o documentário ele fala que dá motivação para ele saber que ele está entre a vida e a morte, que ele depende somente do seu conhecimento. Eu assisti um outro documentário que me chamou a atenção, que foi de um mergulhador, que não somente ganhou um prêmio, é o recorde agora, por causa da profundidade que ele mergulhou, mas do tempo que ele ficou embaixo da água. 22 minutos sem respirar. O homem está chegando em lugares que literalmente nos assustam. E a minha pergunta, enquanto eu assistia esses documentários, é: para quê? Por quê? O que move as pessoas a se lançarem tão perto da morte? Depois que eu assisti os documentários, como eu já disse, eu fui estudar a palavra do Senhor, fui orar um pouco, e nesse tempo de leitura e de meditação, Deus falou muito comigo sobre altura e profundidade. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã.
Isaías é um profeta especial. Ele foi chamado reconhecendo que se havia alguém que precisava ser limpo para falar com a nação, antes da nação era ele mesmo. Tanto que ele disse: olha, eu habito no meio de um povo com lábios impuros, eu habito num povo que precisa de limpeza, mas olha, eu preciso de limpeza, eu preciso de mudança. Eu assumo essa tribuna nessa manhã da mesma forma que Isaías assumiu a presença de Deus naquele dia. Porque se tem alguém que precisa dessa palavra tanto quanto você, sou eu. E se tem uma voz, ou melhor, se tem um ouvido que está mais perto da boca de Deus nessa manhã, é o meu. E Ele está falando primeiro comigo para depois se dirigir à igreja. Mas Ele tem algo para nós. O chamado de Isaías foi específico. Ele falaria com um povo que não o ouviria. Literalmente, ao falar com o povo, seria como falar com uma parede. Seria como você parar na frente da sua casa e começar a conversar com a porta da sua casa. Esse era o chamado de Isaías. Você vai falar com um povo que não vai te ouvir. O coração deles está fechado. A sua mente não entende aquilo que você vai falar. No entanto, o nosso Deus é um Deus de amor. E eu creio que todos nós aqui, ou a maioria de nós, teve que escutar muitas vezes falar de Jesus, até que teve o seu coração aberto, a sua mente aberta para dizer: eu aceito esse Jesus, eu quero esse Jesus. Mas aqui nesse texto que nós lemos mais uma vez, Isaías estava trazendo o amor de Deus. O amor que era expressado por essa nação. E nessa pequena porção que nós lemos, Deus convida Israel para desfrutar da bênção da sua presença transformadora e da experiência da satisfação espiritual. Há um cântico antigo que nós cantávamos que dizia: há um canto novo no meu ser. E esse canto novo expressava a satisfação de ter conhecido Cristo, Cristo, Cristo. Essa satisfação, ela deve estar em nossas vidas durante toda essa caminhada com o Senhor. Esse texto não somente apresenta as maravilhosas provisões de Deus, mas mostra que as provisões de Deus são de graça. Qualquer igreja que diga que você tem que pagar por aquilo que está sendo oferecido, cai fora dela. Porque o que Jesus já fez por nós foi conquistado e é de graça para todo aquele que nele crê. Ao contrário daqueles que cobram do sedento a água, Ele não somente dá água de graça, mas também oferece vinho e leite. E isso significa que em Deus, com a água nós temos refrigério, com o vinho nós temos alegria, e com o leite nós temos o sustento. E se tem um motivo que o crente deveria ter nos seus lábios para agradecer ao Senhor hoje, é isso, porque nós temos tido refrigério, alegria, sustento, e se estamos aqui, é porque o Senhor tem sido tudo em nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos nós gostamos de coisas gratuitas. A minha filha é especialista em entrar nos mercados e perguntar a moça onde que tem a amostra grátis. Aonde que está o free sample? Ela quer chegar e quer pegar aquilo que é de graça. Não importa o que seja, ela quer porque é de graça. E esses dias, como eu estou sozinho, eu aprendi a hora maravilhosa de fazer compra no mercado. É perto da hora do almoço, e lá pelas 5, 5:30, ir no Costco. Que daí você não precisa comprar janta, você tem a janta de graça. Experimenta de tudo, depois a pressão vai lá para cima. Mas você consegue tudo de graça. Nós gostamos de coisa de graça. Todo mundo gosta de coisa de graça. Mas quando a gente está lendo esse capítulo, a gente pensa: qual o problema de Israel? Para que não querer aceitar o que estava sendo oferecido de graça. Estava sendo oferecido salvação, sem dinheiro, sem preço. Estava sendo oferecido salvação, mudança de vida, transformação, restauração. Mas o que estava passando com uma nação inteira? E a única resposta que eu encontro é que eles haviam se elevado. E por esse fato jamais aceitariam um Salvador que veio de uma forma tão humilde. Tinham desejos individuais, e como nação, eles pensavam que eles deveriam ser grandes, reconhecidos, eles pensavam que eles tinham que ser notáveis, mas com as suas atitudes o que estavam alcançando era completamente o oposto a isso. Eles estavam alcançando declínio moral, falta de caráter, muito menos ética existia no meio deles. O que estava presente nada mais era do que a sua autoexaltação, mas o distanciamento de Deus. E se tem um que pode nos exaltar, se tem um que tem poder para nos levantar, o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem Ele não há verdadeira exaltação. Aleluia, aleluia. Exaltação e humilhação são assuntos bem profundos na palavra de Deus. Aleluia.
Mas eu queria que você pensasse no pano de fundo do livro de Isaías. Ele nos mostra muito bem isso. O ministério de Isaías começa em meio ao esplendor de Judá. Os reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, estavam fazendo com que Judá fosse completamente pronunciado, estivesse no momento em que todos dissessem: é esse o lugar, é essa a nação. Uzias diretamente era o rei agora nesse momento. E Uzias começa a ter prodígios tremendos. Está registrado lá em 2 Crônicas algumas das coisas que esse homem fez. Escutem bem o que esse homem estava fazendo. As campanhas militares de Uzias contra os filisteus e os seus projetos de construção em Jerusalém estavam estabelecendo Judá como um poderio econômico e militar. Ele fortificou torres em Jerusalém. Ele fez a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos as fortificou. Ele edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Ele tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Ele tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel. Todo o número dos chefes dos pais eram varões valentes, e o número era 2.600. E debaixo das suas mãos havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra o inimigo. Preparou ainda Uzias para todo o exército: escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Até aí já é um fenômeno, pela idade, pelo tempo que isso daí estava sendo feito. Esse homem era um prodígio, mas ele ainda fez muito mais. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E a sua fama voou muito longe. O seu nome foi espalhado por todos os lugares. Ele não só cresceu no meio do seu povo, mas o seu nome voou. O seu nome era espalhado por tantos pontos, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O sucesso de Uzias, no início do seu reinado, pode ser atribuído ao fato de fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo o que fizeram, seu pai, Amazias, ele buscava a presença de Deus, e então até o momento em que ele chegou no auge, Deus estava com ele. O problema é que quando ele chegou num lugar tão alto, o seu coração se elevou mais ainda, e a Bíblia diz que ele se tornou orgulhoso, passou por cima dos seus limites. Ele foi e queimou incenso nos templos no lugar dos sacerdotes, e por esse motivo ele foi completamente comido por lepra, sendo proibido de entrar no templo. A história de Uzias me fez pensar essa semana. Nós não precisamos ser ricos para sermos exaltados. E ao longo dos anos a história não muda. Muitos são os que caem nos mesmos erros. E facilmente uma história que parecia ser maravilhosa, como essa história de Uzias, pode ter um final extremamente terrível. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus continua mudando histórias. E eu louvo a Deus porque hoje é dia de recomeço para alguns em Cristo Jesus. Aleluia! Pensem comigo na grandeza e na humildade do nosso Deus. O nosso Deus é indescritível. O que a Bíblia fala é muito pequeno para o Deus que nós servimos. Os pensamentos dele são maiores, a forma dele se comunicar é muito mais alta do que a nossa. Mas nós sabemos que o nosso Deus é tão grande, que ele mede o céu a palmos, que ele toma as águas na concha das suas mãos. Mas ele é tão grande que ele sabe quantos fios de cabelo eu perdi essa semana. O nosso Deus é tão grande que ele tem nas suas mãos todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Aleluia. 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 Mas pense comigo na grandeza e na humildade desse nosso Deus. Quando nós pensamos em grandeza, nós temos que pensar nos atributos que só pertencem a Ele. O nosso Deus é eterno.
Ele sempre existiu e não precisou de ajuda para ser formado, tampouco tem prazo de validade ou tempo de garantia. Ele é. Ele é. Aleluias. Aleluias. Pense comigo que o nosso Deus é onipresente. E nesse mesmo momento que Ele está aqui, Ele está lá na sua casa, Ele está aí na sua casa, Ele está em todos os lugares em que tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está ali para ser adorado. O nosso Deus não é limitado de nenhuma forma por espaço. Paredes não contêm o nosso Deus. Nada contém o nosso Deus, Ele é onipresente. Mas Ele também é onipotente. E não significa que Ele tenha poder, significa que Ele é poder. Ele é poder. Aleluia. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Não tem nada que fuja dos seus olhos. O nosso Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Aleluia. E eu estou sentindo agora a minha pressão voltar ao normal, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. O nosso Deus é bondoso, benevolente. Ele sempre nos dá o que não merecemos. Ele é a fonte da misericórdia, compassivo. Ele não nos dá o que merecemos. Mas Deus também é justiça. Perfeito na sua retidão, Ele não se desvia 1 milímetro. Ele é justo, justo juiz. Ele é santo, completamente separado do pecado. Que Deus nós servimos, meus irmãos. Mas Ele também é paz, porque nele não há confusão e tampouco desordem. E da sua paz Ele nos diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Um Deus grande como esse me chama a atenção quando nós pensamos na sua humildade. Oh, que brisa suave. Aleluia. Quando nós pensamos na humildade do nosso Deus, nós lembramos sem dúvida do seu eterno e imutável amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aleluia. Mas Ele não nos deu um Jesus que nasceu num palácio e separou alguns que tivessem sangue real. Ele nos deu Jesus que nasceu numa estrebaria, mas que nos remiu com o seu precioso sangue. Disse: agora não mais escravos, mas livres. Permaneçam na liberdade que o Senhor nos concedeu. Aleluia. Esse é o nosso Deus, e não há outro como Ele. Na sua grandeza e na sua humildade, Ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, porém Ele dá atributos distintos para nós. Ele nos dá caráter, nos dá ética, nos dá moralidade. E o problema de Uzias foi ter crescido a ponto de pensar que não precisava mais de Deus. E com isso ele se tornou arrogante e orgulhoso, quebrando todos esses atributos. Estudem a história de Uzias depois, é maravilhosa. A verdade é que nós vivemos em um tempo interessante. Constantemente na TV ou nas redes sociais, nós vemos as conquistas dos homens e os lugares elevados que eles têm chegado. Quem que consegue explicar como que foram construídas as pirâmides? Altíssimas. Mas o homem fez. E chegaram na ponta, tanto é que construíram. Eu já estive em uma caixa de vidro com o pastor Vanderlei a 103 andares de altura. E foi o homem que fez isso. Elevadíssimo demais. Em maio deste ano,
O Monte Everest estava tão ocupado que havia uma fila de 250 escaladores esperando para passarem por uma zona chamada Zona da Morte. Deu um engarrafamento no Everest, porque tem um lugar que só passa um, então quem queria descer tinha que esperar a vez, era um de cada vez, e com isso fez uma fila de 250 alpinistas esperando para subir. E por causa disso morreram muitos no meio do caminho, porque não conseguiram sobreviver ao frio. Mas o homem já chegou lá em cima. 50 anos atrás nós chegamos à Lua. Em 2020 vamos voltar para lá. E o Trump está falando que em 2024 vai ter a primeira colônia humana na Lua. Vamos abrir uma torre forte lá. A NASA, alguns dias atrás, desenvolveu um foguete. E só o tanque de combustível desse foguete cabe 1 milhão de litros de nitrogênio. Pensem aonde o homem está chegando. Quão elevado o homem está indo. Estão estudando uma cratera na Lua que vai levar 50 anos para ser percorrida. E os homens estão dizendo, nós vamos para lá. Hoje em dia se fazem cirurgias a laser, mas o paciente está do outro lado do mundo e o médico sentado no sofá da sua casa. O homem chegou a lugares altíssimos, extremamente altos. Osias nos mostra que o homem pode começar bem e terminar mal. Que é possível tudo ir de bom a mal em segundos. Que é possível o homem sair das alturas e experimentar a queda rapidamente. O que me lembra que os homens também já foram fisicamente a lugares muito baixos pela sua presunção. Como já disse, um mergulhador entrar numa água por 22 minutos para ver aonde chega, para mim é inexplicável. Mas tem lugares mais profundos ainda. O pensador na Bíblia, ele chegou a um lugar tão profundo que no final da sua vida foi consultar videntes. Muito baixo o lugar que ele chegou. E o pior é que ainda hoje muitos o fazem. Se Deus não responde, então deixa eu tentar aquilo que minha tia fala, que minha família crê, que o outro diz. Se você quer saber da sua vida, procura a palavra do Senhor e você vai encontrar a resposta. Ao homem foi dado viver uma só vida. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e a resposta para todos os nossos questionamentos. Conseguiram entrar a milhares de metros dentro dos vulcões da África, mas não teve ninguém que ousou mergulhar na lava. Estão explorando a profundidade da Antártica, sendo que ainda estão arranhando a superfície, segundo os grandes estudiosos. Moralmente falando, nunca se houve tanta depravação e degradação como nós estamos vendo nesses últimos anos. A liberalidade sexual, os vícios, o roubo, a desonestidade, a corrupção, a falta de amor, o individualismo, lugares extremamente baixos. Mas eu vim te lembrar que não importa se você está em cima ou se você está embaixo. Em Cristo a salvação. Eu vim aqui te lembrar nessa manhã que individualmente ou coletivamente, não importa quão alto você tenha subido, só um homem conseguiu chegar ao topo da cruz e dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só teve um que pôde dizer: Pai, está tudo consumado. Ninguém conseguiu chegar a uma posição mais alta do que o topo de uma cruz e dizer: eu estou aqui não pelos meus pecados, mas por amor a vós, e eu tenho uma nova vida em abundância para te dar. Aleluia! Não existe sucesso que justifique seu fracasso espiritual. A sua história pode estar sendo boa e de ascensão, mas o único que pode te levar para o céu é Jesus. É Jesus. Aleluia. Aleluia. Também não importa o quão baixo você esteja, ou quão baixo você tenha se permitido ir. Não importa quanto tempo você está retendo essa situação dentro do seu peito, gritando sem voz, pedindo ajuda. Porque ninguém como o homem
desceu ao lugar mais baixo do que o nosso Jesus. A Bíblia diz que ele foi até o inferno, mas que ele trouxe de lá a chave do inferno e da morte, e disse: os teus pecados te são perdoados, e eu tenho para você uma vida em abundância. Aleluia, aleluia. Ele te diz hoje: não tema, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Hoje nós celebramos alegremente a Santa Ceia. Em alguns instantes nós vamos ler um texto que diz: olha, fazer isso em memória de mim. E que eu quero que nós tragamos a memória hoje. É o fato de que por nós um dia ele subiu. Mas também por nós um dia ele desceu. E foi ter ele descido que nos colocou os pés em uma rocha. E por isso nós estamos em pés hoje. Aleluia. 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 Nós celebramos a Santa Ceia hoje. Ele subiu, ele desceu. Mas a melhor notícia, que deve ser a esperança do crente, é essa: em breve ele voltará. Aleluia. 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 Então, você chegou aqui hoje, fez uma análise da sua vida e chegou à conclusão que está com o seu coração muito elevado, ou que desceu muito, a ponto de achar que não tem mais saída. Deixa eu te falar que o nosso Deus é especialista em achar entrada onde não tem saída. O problema é que não tem solução, Ele é a solução. E o teu problema não é a situação da tua vida, o teu problema é a sua vida. E quem pode mudá-la é Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não está aqui por acaso, você não acessou esse culto por acaso. Mas tenha certeza absoluta que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida e a glória será para Ele. Romanos 8, 31 a seguir fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E todo mundo sabe esse texto de cor. Mas deixa eu te falar que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Quem será contra nós? Nós mesmos. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós decidimos o que nós fazemos com isso. Se nós dissermos não para Jesus, acabou a história. Está em nós. Então essa resposta, é claro que nós devemos analisá-la. E está falando sobre o amor de Deus. Com o amor de Deus, Ele ultrapassa todas as coisas. Mas 1 Pedro 5,6 fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então não importa o plano que você tem feito para a sua vida, o importante é a resposta dos lábios do Senhor. Aleluia. Então hoje beba, coma, desfrute da presença dEle, porque é de graça, o preço já foi pago. Aleluia. Aleluia. Continuando em Romanos: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo 37: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Abra bem o seu ouvido, porque a continuação diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aqui eu termino. A questão das pessoas aceitarem Jesus é completamente distinta do que a pessoa mudar de religião. Jesus está muito acima do que religião. Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Mas tem pessoas que pensam que aceitar Jesus é mudar de religião. Não, aceitar Jesus é entender que Ele é o Filho de Deus, que é Ele e por Ele, e só nele, que nós podemos chegar em Deus. Mas tem pessoas que têm na sua mente dizendo assim: eu, igreja, eu. Não combina. Igreja é um lugar assim muito estranho, aquele povo é esquisito. E nós não somos esquisitos, nós somos diferentes. Nós somos a nata do leite. Diziam na minha infância que igreja era lugar de fracos. Mas nós vamos celebrar com o nosso Jesus dentro de alguns minutos, porque esse é o lugar onde você tem que ser muito forte para chorar na frente de desconhecidos. Aqui homem vira menino. Aqui ninguém se preocupa com maquiagem, com chapinha. Não, aqui é Deus, é com Ele. O negócio é com Ele, não importa. Eu entro bonito, se eu saio feio, não tem problema, é com Ele. Esse é o lugar onde você tem que ser forte na frente de desconhecidos. Esse é o lugar onde você tem que ser muito forte para reconhecer e confessar os seus pecados, para alcançar de Deus o perdão. Diziam que a igreja era lugar de fracos, mas esse é o lugar que você tem que ser muito forte para poder dizer: assim não dá mais, Deus me ajuda, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu sozinho estou acabando com ela, então toma a minha vida nas tuas mãos. Também diziam na minha infância que a igreja era lugar para frustrados, aqueles que pensam baixo, aqueles que têm baixa autoestima, aqueles que nunca deram certo na vida, aqueles que têm uma vida rasa, aqueles que não se divertem, aqueles que não têm alegria. Deixa eu te falar que esse lugar aqui é um lugar especial. Esse aqui é o único lugar que você vai ver a prostituta se tornar mãe de família, honrada na sua casa e honrada entre as mulheres. Aqui, bandido vira missionário, porque é transformado pelo poder de Deus. Ladrão vira empresário honesto, paga até imposto, pela presença do santo na sua vida. Aqui é o lugar onde o analfabeto aprende a ler com a palavra, e muitas vezes fala 2 idiomas, um da terra e o outro do céu, quando é cheio do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, doentes, além de ser curados, recebem o dom da cura, e eu ministro em nome de Jesus. Aqui na igreja, cegos enxergam o céu por dentro. Vem a face do seu Senhor quando tiram um tempo em oração. E eu passei por uma experiência fantástica semana passada, retrasada no Rio, porque no final do culto, estou no púlpito, um irmão chega para mim e fala assim: pastor, esse irmão quer falar com o senhor. O irmão estava de lado, eu chego de lado para falar com o irmão, e estiquei minha mão e ele ficou parado, eu olhei e o irmão era cego. E daí eu peguei na mão dele, quando eu peguei na mão dele, ele falou: assim te diz o Senhor. Tem cegos que enxergam muito mais do que pessoas que têm a prisão completa, porque
porque tem um relacionamento profundo com Deus, e esse relacionamento se acha na igreja, através de Jesus Cristo. Nesse lugar aqui, o mais triste fala e dança sozinho e sem música ainda por cima. Porque entende que quando faz para Jesus. Aqui quem mora na casa mais simples do bairro tem mansão sendo preparada no céu agora, pelo arquiteto dos arquitetos. Aqui andamos em ruas de barro muitas vezes, mas nós vamos morar num lugar com ruas de ouro, mansões de glória. Aqui flores se recebem raramente e elas murcham e caem, mas no céu as flores não murcham, e o perfume do céu é o do nosso Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Aqui sucesso e honra são passageiros, mas nós cremos que no céu nós teremos uma coroa que nos está sendo preparada. Nós cremos que nós receberemos das mãos do nosso Senhor galardões por aquilo que nós fazemos. Então eu digo para você que esse não é o lugar de pessoas pequenas. Não, esse é o lugar de pessoas que enxergam longe, que muito mais do que realização pessoal conseguem entender satisfação em Cristo, conseguem em Jesus encontrar significado para a sua vida. O padrão da igreja, meus irmãos, é elevado. Para o grande e o pequeno tem alimento, e o alimento é de graça, porque o preço já foi pago. A minha recomendação a todos hoje: nunca cometam o mesmo erro de Uzias e pensem que já não precisam mais de Deus. Sejamos dependentes e crentes, porque em breve o que há de vir virá e não tardará. Oh Senhor,